Professor, já que a gente está falando de sustentabilidade, que o senhor, inclusive, é orientador de mestrado e tal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto que o senhor participou aqui, junto com o governo do estado, que são cidades sustentáveis pelo clima, não é isso? Cidades pelo clima. Cidades pelo clima. Como é que foi esse projeto? O que que motivou e o que que aconteceu? Esse projeto de Cidades pelo Clima foi um projeto que foi proposto ao governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde existe uma necessidade, nos últimos anos, a gente viu aí, que a cada ano um município capixaba é afetado por um problema climático. Em geral, as chuvas de final de verão ou da época do verão, você tem a tromba d'água, aí levou Iconha, levou Mimoso, levou outras cidades aí que a gente, praticamente a cada ano, a gente tem um problema. Então, o que aconteceu? A gente viu que as cidades não têm uma preparação em relação a essas mudanças climáticas que estão afetando o regime de chuvas, o clima de uma forma geral, e elas estão sofrendo consequências disso. E pouco trabalho tem sido feito em relação a essas mudanças. Então, quando a gente discutiu, montou esse projeto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, nós estávamos justamente em busca de fazer uma adaptação, de trabalhar com planejamento territorial nas cidades, de forma a dotá-las de capacidade de gerenciar essa mudança climática que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente falou desses problemas que nós tivemos e, por exemplo, a gente tem Colatina. Sofreu um problema pelo efeito da barragem. O foco era mais enchente, então? Também na parte hídrica, mas a gente tem várias outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem alguns lugares, né, deslizamento, tem a parte geológica e a parte hidrológica, onde você tem a parte de seca, né, onde você tem falta de água, que muda o regime de chuva, muda a atividade econômica. É interessante a gente ver, por exemplo, Piúma, né? A gente fez um trabalho recente em Piúma agora, né? E Piúma, parece que não, mas tem o centro de Piúma é uma ilha, né? Você tem o rio, desce, passa por trás, forma uma ilha, a parte central do município. No braço de rio, entre a ponte e o mar, você tem 11 estaleiros. Você produz barcos ali de milhões de reais. Barcos muito grandes, e Piúma é a referência que produz barcos de pesca, barcos de madeira, para praticamente todo o Brasil. Tem barco dali produzido ali que está lá no Ceará, que está no Rio, que está na Bahia. E aí o que acontece? Com essa mudança de regime de chuva, com as mudanças climáticas, com os problemas que você tem, o rio foi se assoreando. Então, quer dizer, você tem hoje uma atividade econômica importante que está submetida a uma mudança de condição ali. E, se você olhar também, foram sendo feitas construções na beira do rio. Hoje tem gente que mora quase dentro do rio. Quando você olha assim, se você traçar pela margem assim, tem casa que já está, né? E como que isso, essa mudança ali, vai afetar esse setor econômico que você tem? Então, quer dizer, é necessário que a municipalidade veja como tratar isso, para evitar vamos dizer assim, esse constrangimento a uma atividade empresarial importante, que é importante para o município e é importante também para o Estado. Mas aí o que acontece? Aqui no Brasil, a sensação que a gente tem é que fica enxugando gelo. Ou seja, você sabe que vai ter enchente, aí passa 1 ano, 2 anos, tem enchente no mesmo lugar, com o mesmo problema e parece que nada acontece. O que esse relatório, o que esse projeto, qual conclusão que vocês chegaram para que a gente pare de enxugar gelo e ataque o problema de fato? Na verdade, o que acontece? A gente discutiu esse projeto e propôs esse projeto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Ele não chegou a ser completamente realizado, mas nesses casos em que você está colocando, justamente falta uma política pública que seja contínua. Porque você, por exemplo, essa questão do rio em Piúma, não é uma coisa que você vai resolver amanhã. Olha, o prefeito vai baixar um decreto aqui, vamos ter afastamento de 30 metros da margem do rio, que tiver ali nós vamos demolir. Não é assim. Mas é necessário que exista uma política de longo prazo para evitar que uma situação que já está ruim fique pior
e que você possa, no longo prazo, estimular a transformação dessas regiões, dessas situações, em situações em que você não tem esses problemas se repetindo. O que a gente vê como solução quando a gente tem as enchentes, quando a gente tem deslizamento? Deslizou, teve enchente, vai lá, limpa tudo, faz tudo de novo no mesmo lugar. Você compra o problema a prazo. Não vai ser no ano que vem, não vai ser no mês que vem, mas daqui a 10 anos vai ter outra enchente. Olha, teve outra enchente, mas isso já está dito. Já se sabe. Mas vai lá e constrói no mesmo lugar. Então vem, não é? Infelizmente a gente tem uma demanda. Einstein tem uma frase política. Einstein tem uma frase bastante interessante sobre isso, né? Loucura é você fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, querer encontrar resultados diferentes. Esperar que você vai ter resultados diferentes, você não vai. Então, o que acontece? Isso demanda um planejamento e uma política de mais longo prazo para você poder ter essa transformação. Você não vai chegar nisso numa canetada, em um mês. A gente gosta muito de ter essa... eu tenho a solução. Mas a minha solução demora muito. Não, então essa solução aí não é boa. A solução que eu quero é hoje. Não tem. Não tem.